Eu vou fazer essa fala inicial novamente para o pessoal que assistiu o vídeo conseguir entender. Pessoal, bom dia. É o seguinte, eu vou aproveitar esse tempo do plantão para fazer duas coisas. Primeiro, recapitular o conteúdo que eu falei dele ontem, sobre o Brasil, a influência do iluminismo no Brasil, e também vou fazer tirar dúvidas e uma análise da trilha do conhecimento, que eu deixei ontem lá para vocês fazerem. Então, portanto, eu vou fazer com vocês, analisar um pouquinho e explicar por que eu coloquei aquela trilha do conhecimento lá para vocês também conseguirem fazê-la e compreendê-la melhor. Bem, então, inicialmente, deixa eu abrir meu PowerPoint aqui. A gente estava falando ontem sobre a influência do iluminismo no Brasil. O iluminismo ele foi muito importante para a configuração do mundo contemporâneo. Ele foi extremamente importante. A gente não consegue entender o mundo contemporâneo se a gente não compreende o iluminismo. E, sobretudo, as promessas do iluminismo. O iluminismo foi fundamental, não é isso que eu estou tentando abrir aqui, a minha pasta, deixa eu ver aqui, Brasil, Colônia. Deixa eu só abrir aqui, porque senão eu fico procurando um negócio e eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu estou fazendo uma, ou eu estou fazendo outra. Muito bem, está abrindo. Bem, eu estava dizendo que o iluminismo, principalmente em relação às promessas que ele fez para o mundo, é muito importante a gente compreender isso. Por quê? O iluminismo queria destruir o antigo regime e ele prometia, ou ele dizia prometer, não vamos pensar o iluminismo como uma pessoa, não, mas o iluminismo como um movimento que isso oferecia um mundo melhor, um mundo mais racional, um mundo mais organizado, um mundo mais burocrático, um mundo da liberdade, da igualdade, da fraternidade, da solidariedade, da ciência, do conhecimento e por aí vai. E o que acontece no final das contas? Embora muitas coisas se realizem, e muitas coisas mesmo, afinal de contas, a gente está conversando aqui pelo computador, e isso ainda está no resquício, isso ainda está no fluxo das promessas do iluminismo. O conhecimento, a tecnologia, a ciência e por aí vai. Então, portanto, muitas promessas foram de fato realizadas, mas muitas não. Muitas não. E aí você tem, por exemplo, o fato de que o iluminismo no século XIX, por meio de outros movimentos, melhorou muito a vida das pessoas, a nossa comunicação melhorou, o percurso de longas distâncias, a tecnologia, o conforto. Vocês e nós vivemos muito melhores do que os reis e rainhas do período medieval, com muito mais saúde, muito mais tempo, muito mais conforto e por aí vai. Então, de fato, as coisas que o iluminismo propôs, juntamente com outros movimentos, fizeram com que a nossa vida se tornasse melhor. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia, que produz muita coisa boa, foi capaz também de produzir coisa muito ruim. Um paradoxo, por exemplo. Ao mesmo tempo que nós estamos todos conectados uns com os outros, estamos conectados com pessoas que vêm lá da China, por exemplo, hoje não, porque estamos em situação de pandemia. Mas numa situação de normalidade, eu poderia pegar um avião aqui hoje à tarde e amanhã à noite estaria lá na China, ou amanhã de manhã, sei lá, enfim, eu não sei quantas horas, mas no outro dia já estaria na China. Isso era inconcebível, por exemplo, no período medieval e até mesmo no período moderno. Portanto, o mundo contemporâneo, ele se desenvolveu bastante em termos tecnológicos, mas essa mesma tecnologia que é muito benéfica e a gente gosta muito dela, ela foi utilizada para coisas ruins. Por exemplo, a fabricação de bombas, a fabricação de bombas atômicas. Perceba, portanto, que a tecnologia em si só ela não tem nenhum valor. Geralmente ela tem, geralmente há uma expectativa de que ela vá funcionar para o bem, mas ela também pode funcionar para o mal, para as práticas maléficas. Portanto, o ser humano que acreditou muito que o iluminismo traria uma sociedade melhor, e por muitos aspectos trouxe mesmo, não foi capaz de evitar os efeitos colaterais.
ao mesmo tempo que a gente tem uma conexão muito forte em termos de tecnologia de meio de transporte, para chegar na China, por exemplo, o vírus que trouxe essa pandemia terrível e de efeito catastrófico para o Brasil, viajou muito rapidamente, chegou aqui de forma avassaladora. Portanto, nós temos hoje que avaliar justamente que, ao mesmo tempo que o iluminismo é capaz de trazer muita coisa boa, mas nós, seres humanos, somos, ao mesmo tempo, capazes de, a partir dessa coisa boa, fazer uma coisa ruim, sabe? Então, a nossa ideia é um pouco avaliar como que o iluminismo, por meio de intenções muito interessantes, muito benévolas, muito boas, acaba se transformando, em muitos casos, em coisas muito ruins. Por exemplo, a Revolução Francesa, que se deu ali a partir de 1789, e eu insisto na ideia, até vocês fixarem isso no coração de vocês. A Revolução Francesa é a concretização dos ideais do Iluminismo. E a Revolução Francesa, como movimento político e social, vai transformar o mundo inteiro. Existe um mundo antes da Revolução e um mundo depois da Revolução. Tanto é que o evento Revolução Francesa é o marco que diferencia o período moderno, a modernidade, do período contemporâneo, período histórico contemporâneo. E aí a gente, a partir da Revolução Francesa, tinha uma grande expectativa de que o mundo seria muito melhor, que o mundo seria mais fraterno, mais igualitário, enfim. Mas durante a Revolução Francesa, que a gente costuma celebrar como um movimento bem positivo, um movimento muito importante, a Revolução Francesa foi extremamente cruel, muito cruel. Durante os 10 anos, de 1789 a 1799, centenas de milhares de pessoas foram mortas, assassinadas. Centenas de milhares de pessoas. Isso a gente está falando no finalzinho do século XVIII. Simplesmente porque contestavam o governo, ou contestavam o status quo naquele momento. Portanto, mesmo que a Revolução Francesa seja um evento benéfico ou extremamente revolucionário, positivamente, entretanto, negativamente, ela deixou suas marcas profundas, suas marcas muito ruins. Deixa eu tomar a água aqui, senão eu não consigo falar direito. Copo do galo. Muito bem. E aí, eu tomo todo dia de manhã água com limão, para ficar bem bacana. Seguinte, então eu estava dizendo que a Revolução Francesa, ao mesmo tempo, provocou efeitos colaterais muito ruins, muito pesados, difíceis de compreender. Como, por exemplo, houve uma revolta numa região da França chamada Vendéia, e nessa revolta, os camponeses se revoltaram contra os revolucionários, mas mais de 200 mil pessoas foram assassinadas. E sem contar com o fato de que muita gente foi guilhotinada. Muito bem. Com isso eu quero dizer que, no final das contas, nenhum evento é eminentemente neutro. Absolutamente. Nenhum evento que a gente passa na vida tem só efeito positivo ou só efeito negativo. As coisas se misturam, porque a vida é complexa. A nossa vida não tem um sentido único. Ninguém poderia imaginar que lá, na passagem do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, ninguém poderia imaginar que nós estaríamos desse jeito exatamente agora. Absolutamente. Mas estamos. E se estamos, temos que fazer o melhor possível disso. O melhor possível. É fácil? Não, absolutamente não é fácil. É difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo. Abrindo um parênteses aqui rapidinho, você sabe muito bem, já contei isso várias vezes, eu corro maratona, né? Eu faço maratona. Deixa eu ver se essa luz aqui vai melhorar. Ah, vocês vão me ver melhor, cara. Bem, eu corro maratona. E maratona é muito difícil, porque são 42 quilômetros correndo. Correr 42 quilômetros não é fácil de forma alguma. Desde o 1º quilômetro não é fácil. Muito bem. Chega um determinado momento, o corpo humano, ele não é preparado fisiologicamente para suportar uma longa distância tal como essa. O corpo da maioria das pessoas não é preparado para suportar 42 quilômetros correndo.
Portanto, o corpo tem um mecanismo de defesa, que é o ácido lático. Quando você submete o seu corpo a um sofrimento muito grande, ele libera esse ácido para você parar de fazer aquilo que você está fazendo. Então, ele emitiu uma carga, eu não sei se é uma carga de tipo de elemento que ele emite, é um ácido, né? Mas eu não sei exatamente o que, que ele é, mas o corpo libera isso em você e você sente muita dor. Portanto, ali por volta do quilômetro 30, e entre o quilômetro 30 e 36, a maioria, 99% dos corredores sofre muito. E aí você está num estado de sofrimento que você pensa assim, cara, só eu que estou sofrendo. E aí você vê uma pessoa passando do seu lado correndo, aí você fala, aquela pessoa não está sofrendo, mas ela está sofrendo também. Só que diante daquele sofrimento, a pessoa escolheu fazer diferente. Ela escolheu não deixar que o sofrimento a dominasse. E é muito difícil fazer isso porque é um combate mental terrível. E geralmente, no meu caso, eu já corri 11 maratonas e uma ultramaratona, geralmente eu sou vencido quando o elefante chega e senta nas minhas costas. A gente chama isso de muro. Quando o muro chega e aí a dor se instala, é muito difícil lidar com ela. É muito difícil. E aí, nas minhas últimas maratonas, quando eu percebi, consegui entender o que acontecia com o meu corpo, e quando os primeiros sinais, quando a dor começou a chegar, e aí eu comecei a combatê-la. Comecei a ter uma atitude mais altiva em relação a essa dor que me provocava devido ao esforço físico. E por que eu estou dizendo isso? É, a pandemia nos afetou a todos e nos afetou de forma muito dramática, muito triste, na verdade. E aí muitas pessoas, e a gente não pode dizer quem está certo e quem está errado, mas muitas pessoas sucumbiram ao sofrimento. E aí estão sofrendo, está sendo muito mais difícil para essas pessoas, porque elas não estão dando conta mesmo de lidar de forma altiva em relação à pandemia. Muitas pessoas estão muito bem, estão sofrendo também, mas estão muito bem porque escolheram ter uma atitude positiva em relação à pandemia. Então, o que eu estou dizendo, o que eu quero dizer para vocês, é que a gente tem que ser muito sincero em relação ao sentimento que a gente tem. Se a gente está triste, a gente está triste. Não pode escamotear isso, a gente não pode esconder isso, de que a gente não está triste. A gente está triste. Portanto, diante desse sentimento, diante da tristeza, a gente consegue fazer com que o sentimento seja nomeado, e nomeando o sentimento, a gente dá um lugar para esse sentimento, e não deixa esse sentimento tomar conta da gente. Então, ele é um sentimento, ele existe, ele é concreto, ele nos afeta, mas ele tem um lugar dele. Mas eu sou maior do que esse sentimento que eu tenho. Portanto, a gente tem que ser altivo, tem que ser positivo em relação ao sentimento que a pandemia nos provoca. Por quê? Porque a gente está vivendo um fato histórico, a gente está passando por um processo revolucionário. Existe um Brasil antes da pandemia, existe um Brasil depois da pandemia. Isso é um fato histórico. E viver fato histórico é muito difícil. Imagina vocês vivendo durante a Segunda Guerra Mundial. Você está lá durante até 1º de setembro de 1939. Sua vida ali era tranquila, de boa, e aí de repente sua vida é completamente afetada. Tem vários filmes sobre isso, mas tem um filme muito delicado, muito bonitinho, que eu recomendo para vocês, que é O Zoológico de Varsóvia. Mostra justamente o impacto da Segunda Guerra Mundial sobre Varsóvia, que era a capital da Polônia, e como que as pessoas foram capazes de lidar com aquele sentimento, enfim, com aquele evento histórico, né, com o fato histórico. Muito bem. Diante disso, o que eu quero dizer, no final das contas, para concluir esse meu devaneio aqui, é que a gente tem que saber lidar da melhor forma possível com esse fato. E lidar é ser sincero com aquilo que nos pertence. Muito bem. O iluminismo, voltamos ao iluminismo. O iluminismo, portanto, foi um movimento que não teve só os aspectos teóricos ou filosóficos,
mas teve consequências históricas bem concretas. E chegou no Brasil. E ao chegar no Brasil, inspirou bastante pessoas. Bem, e como é que o iluminismo chega? As coisas antigamente, no século XVIII, demoravam a chegar. Hoje não. Por exemplo, aconteceu lá o assassinato do George Floyd, lá nos Estados Unidos, né? Lá em Minneapolis. No mesmo dia, ou um dia depois, o vídeo já viralizou na internet, todo mundo ficou sabendo. Então, as informações chegam numa velocidade hoje absurda. Bem, naquela época, no século XVIII, as coisas demoravam a chegar. O movimento filosófico iluminista começou ali no finalzinho do século XVII, e no século XVIII ganhou seu grande palco, né? O século XVIII é o palco do iluminismo, é o século das luzes. Bem, e no Brasil ele começou a chegar na segunda metade do século XVIII. Por quê? Porque era costume da elite brasileira, elite colonial brasileira, mandar os seus filhos estudarem na Europa, principalmente em Portugal. O iluminismo chegou em Portugal também ali no finalzinho da primeira parte do século XVIII, ali por volta de 1840, mais ou menos. 1840 não, desculpa, 1740. E aí os brasileiros, quando começam a ir para lá, os filhos de portugueses começam a ir para lá, começam a ser influenciados por essas ideias. Eles começam a ler Voltaire, começam a ler Descartes, começam a ler os filósofos mais importantes ali daquele momento. E aí, quando eles voltam, eles se formam e voltam para o Brasil, eles começam a trazer essas ideias também. Quando os reis e rainhas percebem que essas ideias eram perigosas, eles começam a perseguir. Portanto, muitos desses filósofos, muitos desses brasileiros têm que se encontrar em sociedades secretas, longe da vigilância dos reis, das rainhas, enfim. Por quê? Porque senão eles poderiam ser presos, poderiam ser inquiridos. E naquela época, não sei se vocês sabem, mas era muito comum tortura, muito comum, mais do que a gente possa imaginar. A prática de tortura era uma coisa, assim, uma pessoa era presa, era torturada. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como as coisas funcionavam nesse mesmo período, a gente está falando do século 17, 18 e 19, na Rússia, tem um livro maravilhoso, é gigantesco, mas é um livro maravilhoso, que chama Os Romanov, que aí fala das práticas de tortura e como os reis eram malucos. Os caras jogavam as pessoas pela janela e deixavam a pessoa esquartejada lá, deixavam a pessoa pendurada no meio da praça pública e todo mundo via o corpo se dilacerando. Coisa horrorosa. Mas a prática de tortura é uma coisa muito comum, e também a pena de morte. Portanto, as pessoas tinham muito medo. Como não havia uma legislação, não havia uma constituição que valesse para todo mundo, e também não havia um entendimento de respeito às leis, o domínio dos corpos políticos, o domínio dos governos se dava por meio da força e do medo. Então os caras se impunham por meio da força mesmo, da perseguição, do aprisionamento, da delação. Então muita gente xnovava. Se você estivesse fazendo alguma coisa ruim e fosse contra o interesse do rei, e se você fosse dedurado, então você provavelmente seria torturado e muito provavelmente também seria morto. Portanto, a elite brasileira, a elite colonial brasileira, percebendo que eles poderiam ser pegos, eles se reuniam então em sociedades secretas. A Inconfidência Mineira, que aconteceu, né, foi um movimento que nem aconteceu na verdade, foram apenas encontros que ocorreram em Ouro Preto e algumas outras cidades, porque a Inconfidência Mineira não foi só em Vila Rica, né? Ouro Preto é hoje, mas naquela época se chamava Vila Rica. Mas aconteceu também em Sabará, Mariana, São João del Rei, Tiradentes e por aí vai. Portanto, as sociedades secretas se reuniam para trocar ideia. E, por exemplo, hoje, se tem um livro, existe um livro que seja perigoso, para você passá-lo hoje para um colega, se você tem um livro que é tido como perigoso, e se você quiser passar para um colega, hoje é relativamente fácil, né? Você entra aí sei lá, numa navegação anônima e manda lá o PDF para a pessoa. Gente, pelo amor de Deus, não estou ensinando vocês a fazerem isso não, mas é só que hoje nós temos recursos para fazer isso muito facilmente. Naquela época,
portar algum livro chamado que estivesse no Index era muito perigoso, então você tinha que esconder o livro. E a maioria dos livros dos filósofos iluministas estavam no Index. Lembra que eu falei lá, e se eu não tiver dito, por favor, me perdoem, mas da enciclopédia, a enciclopédia, que era a compilação de todo o conhecimento feito pelo ser humano, a enciclopédia estava no Index. E o que era o Index? O Index era uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica. A Igreja Católica era muito influente, né, nesse momento. Portanto, o que acontece? No final das contas, ter livro considerado perigoso seria o resquício, desculpa, seria a desculpa única para a pessoa ser torturada e presa e morta, né? Então, você tinha, se você tivesse algum livro, você tinha que escondê-lo muito bem. Tanto é que quando o Tiradentes, quando houve a delação e as pessoas foram presas, porque várias pessoas foram presas, não só o Tiradentes, mas quando o Tiradentes foi preso, ele estava no Rio e ele estava com livros. Ele estava ali com uns 2 ou 3 livros de filósofos franceses. Me parece que ele não sabia ler francês, mas pessoas liam para ele. Então ele ficava com o livro e aí ele chegava na casa de alguém que soubesse francês e aí a pessoa lia para ele. Bem, de qualquer modo, portanto, ter livro era perigoso e as pessoas então se encontravam em sociedades secretas. Tanto é que tem uma história que é meio. Ela não tem uma confirmação histórica, mas ela é legal. O Aleijadinho, vocês já foram em Ouro Preto várias vezes, tem obras do Aleijadinho em vários lugares, mas principalmente em Ouro Preto. Se vocês um dia voltarem lá, reparem na mão das estátuas, das esculturas do Aleijadinho. Geralmente, as estátuas, elas têm a mão espalmada assim, ó. Não explicitamente, mas mais ou menos assim. Os dedos do meio, geralmente, eles ficam juntos. Dizem as boas e más línguas de que isso era um sinal de maçonaria. Então, a maçonaria é uma sociedade secreta, né? Que existe até hoje, inclusive. Bem, então os maçons se comunicariam por meio de símbolos que só eles conhecem. E dizem que pelo fato do Aleijadinho ser maçom, então ele colocava nas suas estátuas esse sinal, esse indicativo de que ele era maçom. E as pessoas, inclusive, dizem também essas mesmas boas e más línguas, que quando havia reunião, eles passavam na rua e erguiam a mão assim. E aí erguiam a mão assim, de forma que a pessoa que estivesse passando identificasse que naquele dia teria alguma reunião. E os encontros eram secretos porque nesse momento há uma forte vigilância da colônia, da coroa portuguesa sobre o Brasil. E por que tinha uma vigilância tão grande? Porque existe muito contrabando de ouro. O Brasil produzia muito ouro, Ouro Preto produzia, Vila Rica, né, produzia muito ouro, e existia então um sistema de vigilância muito nefasto, muito duro em cima das pessoas. Portanto, tinha que ser secreto mesmo. E nesses ambientes, nessas sociedades secretas, participavam várias pessoas. O Aleijadinho, que era mulato, a mãe era escrava, alforriada, e o pai era português. Existiam padres, fazendeiros, comerciantes e por aí vai. E aí a galera ficava trocando ideia ali, até que chegou um momento. Inicialmente, esses lugares eram só para trocar ideias literárias, só para trocar, enfim, filosofia. Depois, de um determinado momento, quando a opressão portuguesa sobre o Brasil aumenta, então eles caras começam a planejar um movimento revolucionário para a independência de Minas Gerais, para a independência, talvez do Rio de Janeiro também, mas a princípio seria de Minas Gerais. O movimento não aconteceu, mas no final das contas representou duas coisas. Representou mais coisas, mas duas coisas principalmente. A morte de uma pessoa, ou seja, uma pessoa morreu por causa de ideias. Olha como é que isso é forte, assim. Porque muita gente fala assim, Edmar, a gente fica ouvindo essas ideias aí, isso é tão abstrato, vamos fazer coisa mais concreta. Toda concretude surge de uma grande ideia. Todo fato histórico, todo evento histórico concreto, ele advém de ideias. Tá? Bem, então, portanto, o Tiradentes foi morto, foi esquartejado em praça pública, mostrando, portanto, uma punição exemplar.
Então, isso é uma consequência, a partir de discussões de ideias. E uma outra consequência, que é mais importante, é justamente o fato de que mostrou-se para a população de uma forma geral, e principalmente para a coroa portuguesa, de que os colonos estavam insatisfeitos com a colonização. Então, a Inconfidência Mineira é o primeiro movimento de grande repercussão a demonstrar a insatisfação dos colonos contra o domínio português. Então, as ideias filosóficas iluministas serviram de base para a formação de um movimento que, no final das contas, vai desencadear e vai levar à independência do Brasil. Ou seja, a independência do Brasil ela é resultado tanto das ideias como de eventos concretos. A gente vai falar dos eventos concretos depois, mas as ideias são fundamentais para a formação desse movimento que culminou, no final das contas, com a independência. Bem, então a Inconfidência Mineira foi bastante influenciado pelas ideias iluministas. O outro movimento que foi influenciado pelas ideias foi a Sociedade Literária do Rio de Janeiro. As reuniões da Sociedade Literária desencadeou, no final das contas, na prisão de pessoas. Então a galera se reunia. Então a gente está falando de 5 anos depois da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira aconteceu em 1789 e em 1794 há um outro movimento. E esse movimento ele foi mais incipiente do que a Inconfidência Mineira. O que significa incipiente? Ele foi mais teórico, ele foi mais abstrato, não chegou a nenhuma concretude, não houve nenhuma mobilização política efetiva. Na Inconfidência houve. Tiradentes saiu dando rolé por Minas Gerais, foi para o Rio de Janeiro para falar sobre a necessidade do movimento. Aliás, tem uma história muito interessante, e eu não sei se vocês sabem, que para passar de um estado para o outro, naquele momento ainda era a capitania. Para você sair de uma capitania para outra, você tinha que ter uma autorização. É como se fossem países diferentes. Então, era muito longe, era muito difícil a viagem, inclusive. Hoje, se a gente vai de carro para o Rio de Janeiro, a gente gasta 6 horas, mais ou menos. Mas naquela época se gastava muito tempo. Eu não sei exatamente quanto tempo, mas era muito difícil. Porque você tem que atravessar a serra. Enfim, atravessar a serra naquele momento devia ser difícil. Até hoje é de carro. E os nossos carros tecnológicos, tal, quando a gente passa naquela neblina lá, a gente não enxerga nada. Imagina 300 anos atrás. Muito bem, mas aí o Tiradentes, quando você chegava no Rio de Janeiro, todo mundo sabia que você chegava, porque as pessoas livres eram mais ou menos conhecidas, todo mundo se conhecia. Então ele chegou, então as pessoas sabiam que ele estava lá. Bem, voltando aqui. Mas em 1794 acontece esse movimento da Sociedade Literária, e esse movimento foi chamado de Conjuração Fluminense. Então, conjuração é uma espécie de movimento contra o rei, é uma ofensa ao rei. Bem, ou infidelidade ao rei é a inconfidência, né? E a conjuras, ou o movimento contra o rei, conjuração. Então, a conjuração fluminense, ela não chegou a acontecer, mas pessoas foram presas. Eu nunca me lembro exatamente do nome dos caras, mas isso não é muito importante, não. Quem quiser aprofundar depois, me chama lá no fórum, que eu posso dar mais informações sobre isso. Mas isso não é o nosso assunto. E o movimento mais legal que aconteceu nesse momento, influenciado pela Revolução Francesa, inclusive, foi a Conjuração Baiana, da qual a gente pouco fala, da qual a gente pouco sabe, mas ela foi muito mais revolucionária do que a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira queria, um dos objetivos mais claros era a proclamação, era a independência e a proclamação da República. Já os conjurados baianos queriam a independência do Brasil inteiro, queriam a proclamação da República, fazer um regime democrático e abolir a escravidão. E esse movimento da Conjuração Baiana foi liderado por escravos, por pessoas pobres. Ele é também chamado de Conjuração dos Alfaiates, porque muitos líderes eram negros ou pardos alforriados. Alforriado, você sabe, né? Significa que a pessoa conseguiu a carta de alforria, que ela não era mais escrava. Portanto, esses negros alforriados, muitos deles eram alfaiates. E eles se mobilizaram
eles começaram a se reunir, influenciados também pelas ideias. Eles liam, tinham acesso aos livros dos iluministas e também tinham acesso às informações chegadas da Revolução Francesa. Portanto, ele é um movimento influenciado pela Revolução. Eles também foram influenciados por um movimento que aconteceu no Haiti. A história do Haiti é uma história muito bonita, hoje trágica. O Haiti é o país mais pobre das Américas, mas a história de independência do Haiti é uma história muito interessante, que a gente vai estudar, se Deus quiser. Bem, mas o Haiti também influenciou a Conjuração Baiana, influenciou os escravos. Tanto e influenciou tanto, que muita gente, principalmente a elite, que não queria de forma alguma que a escravidão acabasse, começou a difundir a ideia de que a influência haitiana era muito maléfica. Oi, Então Edmar. chamava de haitiano. Oi, Porque eu fiquei sabendo que você não estava no chat, eu só queria avisar que a Gabriela Corrêa queria saber o que as pessoas que participaram da Conjuração Baiana tinham como objetivo, e a Carolina Brant quer saber as duas principais consequências da Inconfidência Mineira e a diferença entre Inconfidência para a Conjuração. ah, tá. Obrigado. Que perguntas boas, viu? Muito obrigado. Deixa eu tentar recapitular. Vou começar a partir da última pergunta. A diferença entre inconfidência e conjuração. Inconfidência é o nome que o rei dá para o movimento. Então, tipo assim, é a perspectiva do rei. A inconfidência é uma infidelidade à minha pessoa, tá? Então, é da perspectiva, quando, por exemplo, eu vou usar um exemplo péssimo, viu? Muito ruim, e vocês já me desculpam de antemão, mas é só para vocês, enfim. As pessoas que são contra, por exemplo, o movimento de sem casa, quando pessoas que não têm casa entram numa propriedade, o dono dessa propriedade chama de invasão. E as pessoas do movimento chamam de ocupação. Então, a pessoa chama de um nome e a pessoa chama de outro, porque elas não concordam em relação ao evento. Bem, os revolucionários chamam o movimento de conjuração, que é de fato é um movimento contra o rei, contra o domínio real. Então, na perspectiva dos revolucionários, é uma conjuração. Na perspectiva do rei, é inconfidência, é infidelidade. E a infidelidade é punida por meio da morte. Não tinha outra escapatória. Embora o Brasil tivesse pena de morte, e dezenas de pessoas foram mortas devido à pena de morte, mas no final das contas, tanto na Conjuração Baiana como na Inconfidência Mineira, e por que a gente chama a Conjuração Baiana de conjuração e a Inconfidência Mineira de inconfidência? Porque a Inconfidência, o nome se consagrou assim, porque na época em que ela aconteceu, a narrativa que venceu foi a narrativa negativa, a narrativa a partir da perspectiva do rei, que no caso era uma rainha, né? A rainha Dona Maria I. Mas a narrativa que prevaleceu foi a narrativa da rainha. Então, por isso que se consagrou o termo inconfidência. Já em relação à conjuração baiana, quando as pessoas já estavam mais afeitas à mudança social e à mudança política, então o nome que foi consagrado foi conjuração. Então, simplesmente foi a narrativa que venceu. Então, uma visão mais positiva em relação à conjuração baiana na época, tá? Hoje, a gente conhece muito mais a Inconfidência Mineira do que a conjuração baiana. É um defeito histórico nosso, na verdade. Porque a gente deveria conhecer muito mais, inclusive, a conjuração baiana, que era muito mais revolucionária. Mas, na época, a conjuração ela foi compreendida muito mais positivamente do que a Inconfidência. Muito bem, então essa é a diferença. Os revolucionários veem como conjuração e o governo vê como inconfidência. Bem, consequências da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira teve uma. Eu estava dizendo, teve mais consequências, mas eu enfatizei duas pelo seguinte: para mostrar como as ideias ganham concretude, se transformam em eventos. Por causa de ideias,
o Tiradentes, José Joaquim da Silva Xavier, foi enforcado, esquartejado. O que ele fez? Ele bateu em alguém? Não. Ele deu voador em alguém? Não. Ele roubou o danoninho de alguém? Não. Ele não fez nada disso. Ele tinha ideias. Ele tinha um plano que não teve nenhuma ação concreta de, em determinado dia, tomar o poder. Mas não chegou a concretude. Por exemplo, se eu anuncio hoje em rede social que eu vou tomar o poder, eu chego no meu Facebook e falo assim, a partir de hoje estou mobilizado para tomar o poder. Bem, se não houver nenhuma repercussão, o pessoal vai entrar lá na minha página, vai rir e pronto. Agora, se tiver alguma repercussão, no máximo alguém fala assim, por que você escreveu aquilo lá? Né? Enfim, mas e não terá mais repercussões. Mas naquela época as pessoas morreram por causa de ideias republicanas. Então, se você defendesse a república naquele momento, você era morto, porque era monarquia e era colônia. Então, a gente vive num regime democrático hoje. Tem manifestações políticas que estão acontecendo nesses dias, inclusive, de pessoas defendendo a intervenção militar. Se fosse num regime ditatorial, as pessoas poderiam ser mortas simplesmente por causa de ideias. E o que isso significa, portanto, que o absolutismo e o regime colonial era um regime muito opressor, em que você não podia se manifestar, você não tinha liberdade de expressão. O iluminismo, portanto, uma das principais reivindicações do iluminismo é a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, que não existia nessa época. Você não poderia falar o que quisesse. Se você quisesse dizer alguma coisa que você gostasse, você tinha que se reunir em sociedades secretas. Portanto, quando o Tiradentes morreu por defender ideias. E uma outra consequência foi a Inconfidência Mineira ter repercutido, mesmo que negativamente, ali nas autoridades políticas, ela demonstrou a insatisfação de muitas pessoas contra o domínio colonial. Então, foi o primeiro movimento de maior repercussão a demonstrar a insatisfação da colônia em relação ao domínio colonial português. E, portanto, a partir desse descontentamento, outros movimentos vão surgir, como a Sociedade Literária do Rio de Janeiro e como a Conjuração Baiana, mostrando a insatisfação das pessoas das mais diversas classes sociais em relação ao domínio colonial. Enfim, respondido. Pode abrir o microfone, nós somos só 10 pessoas, 9, 10, isso, 11 pessoas, né? Oi, Edmar, bom dia. Bom dia. Quem está falando? Então, tá, Carol. Carol. Eu entendi, Pode falar. obrigada. E só uma outra coisa. A Conjuração Fluminense, ela foi liderada por negros que nem a Conjuração Baiana? Excelente pergunta. Não. A Conjuração Fluminense, ela tinha só pessoas da elite. Igual na Inconfidência Mineira também. A Inconfidência Mineira, só elite. Quem era mais... quem não era elite, mas era o maior defensor, era o Tiradentes. O Tiradentes era classe média. Ele tinha um escravo, ele tinha 2, 3 escravos, tinha sítio, mas ele não era um grande proprietário de terra. As pessoas mais ricas de Minas Gerais participaram da Inconfidência. Inclusive o José Joaquim Silvério dos Reis, Joaquim Silvério dos Reis, Joaquim Silvério dos Reis, que foi o cara que x-novou o movimento, ele era um homem mais rico de Minas Gerais. E ele participou. Mas aí ele, tentando barganhar o perdão das suas dívidas, porque ele estava muito endividado, aí ele foi lá e x-novou, ele foi e delatou o movimento. Bem, então a Inconfidência Mineira e a Conjuração Fluminense são movimentos de elite. E a Conjuração Baiana é um movimento liderado por escravos, pessoas mais pobres. Os alfaiates eram de classe média baixa. Não podia dizer que eles eram exatamente pobres, não. Porque quem era pobre mesmo era escravo. Escravo não tinha nada. Já os negros alforriados tinham alguma coisa. Tinha lá uma casinha, tinha lá uma profissão, tinha lá um salário, enfim. Mas houve, a princípio, também a participação de pessoas também da elite.
médico, jornalista, comerciante também participaram. Quando eles perceberam que podia dar ruim, aí eles correram. E aí os escravos, os ex-escravos e escravos continuaram mobilizados. Mas aí, de novo, eles começaram a espalhar. O que eles fizeram? Eles começaram a espalhar as ideias, necessidade de... espalharam panfletos pelos mais diversos cantos. Aí você pensa assim, Edmar, mas eles espalharam panfletos, significa que os escravos sabiam ler? Não, não todos os escravos, mas existiam muitos escravos que vinham, inclusive, da África, já letrados. E aí esses escravos pegavam os panfletos e liam em praça pública. Então tinha uma prática de leitura, assim. E graças a um desses panfletos é que se descobriu o movimento. E aí, então, foi delatado o movimento e aí os caras foram presos, torturados e enforcados. Os 4 líderes lá, que eu nunca lembro o nome. Pode falar, Gabi? Edmar, aqui, você tinha falado que na Inconfidência Mineira eles queriam a independência de Minas Gerais e talvez do Rio de Janeiro, e eles queriam a proclamação da República. O que eles queriam na Constituição Baiana? A Conjuração Baiana, eles queriam a independência do Brasil inteiro, não só da Bahia, mas do Brasil inteiro, ou seja, acabar com o domínio colonial português. Queriam a proclamação da República, por terem sido influenciados pela Revolução Francesa, então eles defendiam a República, e também queriam a abolição da escravidão. A Inconfidência Mineira diziam que eles iam discutir a escravidão depois, mas ali, já na primeira ordem, no primeiro instante, os conjurados baianos queriam a abolição da escravidão. Portanto, foi um movimento bem revolucionário, que também não aconteceu, infelizmente, ou felizmente, não sei. Mas, enfim, não aconteceu no final das contas porque não tinha... Foi delatado, foi x-novado e aí a galera foi presa. Bem, e o outro movimento, eu abri o slide aqui e acabei não mostrando o slide, mas foi bom que aí eu tava, enfim, né, vocês viram a minha cara. Hoje eu tava mais... Hoje eu tô menos feio. Mas, enfim, um outro movimento que também foi bastante influenciado pelas ideias iluministas e pelos movimentos foi a Revolução de Pernambuco, a Revolução de 1817. Nesse momento em que ela acontece, o rei de Portugal estava no Brasil, que era o Dom João VI, que é filho da Dona Maria I. Bem, então a corte real já estava no Brasil a partir de 1808, mas aí os pernambucanos fizeram esse movimento revolucionário. E por que a gente chama Revolução de Pernambuco? Porque eles tomaram o poder, chegaram a tomar o poder, efetivamente. Então eles foram lá, dispensaram o governador da capitania, mandaram ele para casa, falaram assim, vai para casa, porque a partir de hoje a gente vai fazer uma república. Nós faremos um sistema político diferente. E eles chegam, inclusive, a redigir uma Constituição. E existiam algumas pessoas ali que defendiam o sequestro do Napoleão Bonaparte na Ilha de Santa Helena. Lembrei o nome, ontem eu não lembrei, né? A Ilha de Santa Helena. A Ilha de Santa Helena é uma ilha no Atlântico, eu não sei exatamente onde que ela fica, e aí o Napoleão estava exilado lá. E aí eles queriam trazer o Napoleão para ser governante do Brasil. Bem, o movimento durou só 2 meses, 2, 3, 70 e poucos dias, na verdade, porque Dom João VI mobilizou uma tropa e foi lá e venceu os caras. E aí prendeu um monte de gente, enfim, sem maiores consequências, eu acho. Depois eu vou lembrar exatamente se teve alguém que foi morto, eu tenho que puxar na minha memória depois. Bem, porque o mais importante aqui não é o fato de que, enfim, das consequências efetivas, porque isso vai ser explicado depois. O mais importante aqui é saber que, a partir das ideias iluministas, muitas coisas mudaram. Uma coisa que mudou, e eu vou explicar isso depois mais detalhadamente, é justamente o fato que depois da independência, a prioridade de Dom Pedro I foi fazer uma Constituição. Isso era inconcebível antes. Hoje, para nós, a gente tem, o Brasil tem uma Constituição, beleza, tá, o Brasil tem uma seleção brasileira. Enfim, né, ninguém dá muita bola para isso. Mas naquela época, ter uma Constituição significa ter um governo moderno, ter um governo racional, organizado, burocrático, por aí vai. Portanto, era uma coisa muito importante ter Constituição.
Enfim, hoje a gente não dá muita bola para isso, né? Deveria dar mais bola para isso, a gente deveria ser mais conscientes em relação aos nossos direitos e deveres, mas a gente não dá muita bola. Portanto, o iluminismo chegou assim, por meio desses movimentos revolucionários. Só que ele também chega de forma indireta por meio da corte portuguesa. E aí, esse era o segundo ponto. Eu falei tanto que eu nem me dei conta de que o tempo já está acabando. Faltam só mais 3 minutos. Então, eu não vou entrar nesse assunto, não, mas eu vou dizer o seguinte, de forma bem introdutória. De novo, Napoleão Bonaparte bagunçou a Europa, mas bagunçou de uma forma impressionante, uma forma irrevogável. Existe uma história antes de Napoleão e depois de Napoleão. Napoleão bagunçou tudo. Napoleão invadiu a Península Ibérica. Ele invadiu Portugal. E aí, por causa da invasão, a corte real, a família real portuguesa teve que vir para o Brasil. E a vinda da corte portuguesa para o Brasil bagunçou o Brasil. E a bagunça que foi feita no Brasil, e não tem outra palavra, é bagunça mesmo. O negócio foi tão caótico que teve efeitos pouco tempo depois, 14 anos depois, o Brasil se tornou independente. Mas o Brasil se tornou independente de uma forma... quer dizer, tem outros eventos que explicam a independência do Brasil. De qualquer modo, os movimentos revolucionários que nós falamos anteriormente, mais a vinda da corte portuguesa, vão desembocar na independência do Brasil. Fato este, a independência, que é comemorado no dia 7 de setembro, que é o aniversário do professor. Aliás, eu vou deixar essa pulguinha aí na mente de vocês. O dia 7 de setembro, naquela época lá, em 1822, ele não era importante, absolutamente, não era importante, ninguém dava bola para o 7 de setembro. Só depois que 7 de setembro se tornou uma data tão importante. Principalmente, a data se tornou importante a partir de 1979, quando eu nasci, tá? Então tá bom. E aí você perguntou, Edmar, por que na época não foi importante? Não perca as próximas aulas se você quiser saber o porquê, no final das contas, 7 de setembro não era importante naquela época e hoje é tão importante. Tá bom? Tem alguma questão, moçada? Ó, o Neymar entrou aqui.